Olá pessoal, estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos e trouxe alguns tópicos aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito. Eu queria esclarecer algumas coisas que não ficaram bem claras. Depois eu assisti o vídeo e vi que não ficou bem claro quanto a respeito da chave de manobra. Eu disse que a chave de manobra ideal deveria apresentar 0 ohms, resistência zero. Mas isso tá certo, mas é uma meia verdade, porque ela apresenta resistência zero quando ela está fechada. Mas quando ela está aberta, a chave de manobra ideal ela deve apresentar resistência infinita. Claro que nas chaves que a gente utiliza, isso não acontece. Ela apresenta sempre uma resistência pequena quando ela está fechada e uma resistência bastante alta quando ela está aberta. Pessoal, trouxe os tópicos aqui para a gente conversar um pouco mais. Eu deixei esse desenho aqui da aula passada, dizendo que a gente ia falar um pouco sobre a associação desses tipos de carga, desses elementos aqui, carga capacitiva, carga indutiva e carga resistiva. Trouxe alguns tópicos, vou lê-los aqui agora. Associação de capacitores, associação de indutores, circuito RLC, defasagens, números complexos, impedância, potência ativa, potência reativa, potência aparente e fator de potência. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco de cada item desse aí, para que a nossa compreensão fique um pouco melhor. Então eu vou apagar aqui porque, na verdade, a gente pode associar esses componentes diferentes, carga resistiva, carga indutiva e carga capacitiva. Mas a gente pode também associar eles independentes, só capacitor, ou só indutor, ou só resistor. Associação de resistor a gente já viu, então eu só vou falar agora sobre a associação de capacitores e associação de indutores. O que acontece na associação de capacitores, pessoal? Quando eu tenho dois capacitores em paralelo, eu somo as capacitâncias individuais. Esse aqui é C1 e aqui é C2. Capacitância equivalente é igual a capacitância 1 mais capacitância 2. Se tiver um terceiro capacitor aqui, ele é somado também. Mas se tiver um terceiro, um quarto, quantos capacitores forem. Essa é a associação de capacitor em paralelo. Associação de capacitor em série. A gente tem algo similar a quando a gente associa capacitores e resistores em paralelo. Então, a capacitância equivalente de capacitores em série, capacitor 1, capacitor 2, a capacitância equivalente, o inverso da capacitância equivalente vai ser igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais.
Então seria essa fórmula. Então a gente percebe que quando a gente associa capacitores em paralelos, a capacitância aumenta, ela se soma. Quando a gente associa capacitância em série, ela diminui. Ela vai diminuir. Então ela vai ser menor do que a menor das capacitâncias individuais. Seria isso para capacitância. Outra coisa que eu não disse também na aula passada, que eu estou me lembrando agora, a gente falou em reatância indutiva, XL, e reatância capacitiva, XC, só que eu não falei qual é a unidade de medida. A unidade de medida é Ohm, é a mesma da unidade de medida de resistência elétrica, é Ohm. Ohm. Agora vamos para indutores. O que acontece com os indutores? Indutores em série. L1, L2. É simples, tá, pessoal? É a soma. Soma de L1 com L2 dá L equivalente. Então vou botar aqui L equivalente igual a soma L1 mais L2 mais L mais Ln. Mais Ln. Então, esse seria a soma das indutâncias. Não vamos confundir capacitância com reatância capacitiva e nem indutância com reatância indutiva. São coisas diferentes. A reatância é o quanto de oposição esses elementos estão oferecendo ao circuito. Então vai depender da frequência também, da fonte, não só da capacidade, da indutância e da capacitância. Indutores em paralelo, o que acontece? Eu vou ter aquela fórmula indutância equivalente sobre 1 sobre indutância, aliás, 1 sobre indutância equivalente igual a 1 sobre indutância, as indutâncias individuais. 1 sobre indutância individual, 1 mais 1 sobre indutância individual 2 mais quantos forem o número de indutâncias que tiverem em paralelo. Então aqui com um pouco de álgebra a gente acha o valor da indutância equivalente para circuitos em paralelo. Aqui eu representei só 2 indutores, tá, pessoal? Mas pode seguir mais indutores em paralelos, vai ser essa mesma fórmula aí. Claro, também pode haver associações mistas, tanto de capacitores como de indutores. Mas aí a gente vai usar o nosso conhecimento que a gente tem para achar indutâncias equivalentes no circuito paralelo e indutâncias equivalentes no circuito em série. Por exemplo, se eu tiver mais um indutor aqui,
que acontece? Eu calculo primeiro a indutância equivalente aqui, o resultado, a indutância equivalente aqui, eu somo com essa indutância aqui, individual. Então, se eu tenho L1, L2, L3, eu aplico essa fórmula aqui para L2 e L3, acho a indutância equivalente e depois somo a indutância equivalente a L1. E aí eu vou ter a indutância equivalente do circuito completo. Equivalente. Para capacitores, eu vou ter vai ser um pouco diferente. Eu vou desenhar aqui. Para capacitores, se eu tenho um capacitor aqui em série, com mais dois capacitores em paralelo, eu somo os valores das capacitâncias, vamos botar aqui C1, C2, C3. Eu somo C2 e C3, acho essa capacitância aqui e depois aplico essa fórmula. Vamos dizer que o resultado disso aqui dá CA. Eu pego CA e aplico essa fórmula para CA e C1. Então aí eu vou fazer lá 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre CA mais 1 sobre C1. Aqui CA eu estou considerando a capacitância dessa associação aqui. Em paralelo, que está aqui, é só somar os valores das capacitâncias individuais ali. E depois, para concluir, essa fórmula aqui, que pega CA, a capacitância equivalente desse circuito aqui, mas não é uma soma, daí faz essa fórmula aqui com essas duas capacitâncias para achar a capacitância equivalente total aqui. C equivalente. Isso aí. Então, mais ou menos seria isso para associação de capacitores e indutores. A gente está falando aqui dessas grandezas capacitância e indutância, mas a gente pode ter uma fonte com frequência definida e calcular as reatâncias. E com isso também achar valores para a gente só com a frequência definida que a gente pode achar um valor para reatância tanto capacitiva como indutiva, ou a combinação das reatâncias e das resistências. Depois a gente vai falar o que é impedância. Impedância é quando a gente combina, aqui a gente vai estudar circuitos RLC, circuitos resistivos, indutivos, capacitivos. Quando a gente combina esses elementos aqui, o resultado da soma das reatâncias, da combinação das reatâncias e resistências, vai ser a impedância. Então, vamos começar
Eu não sei se eu começo aqui por números complexos, porque para a gente associar esses componentes, a gente vai ter que ter uma noção de trigonometria e de números complexos. Eu posso colocar aqui o que acontece. Nesse eixo aqui, eu coloco as minhas resistências. Defasagem, muito importante aqui, uma coisa que eu não comentei. Eu acho que vale a pena falar primeiro a respeito de defasagem. O que acontece? Quando eu tenho um circuito indutivo, o que acontece com a corrente? A corrente ela se atrasa em relação à tensão. Se eu tenho um circuito puramente indutivo, a corrente vai se atrasar 90 graus em relação à tensão. O que é isso? O que seria isso, mais ou menos? Vamos ver se eu consigo aqui dar uma ideia do que seria isso. Se aqui eu tenho, no eixo X eu tenho tempo, e aqui no eixo Y eu tenho tanto corrente como tensão, eu vou ter aqui uma onda Pessoal, vamos perceber aqui, até aqui é um ciclo completo, tá? É um ciclo completo da tensão. Quando esse ciclo completo, ele forma 360 graus, é como se eu girasse 360 graus. Então eu vou do ângulo zero até o ângulo de 90 graus, vou para o ângulo de 180 graus aqui, vou para o ângulo de 270 graus e vou para o ângulo de 360 ou zero de novo. E aí começa um novo ciclo, um novo período que vai se repetir, isso vai se repetir. Então vamos imaginar assim, ó, o que acontece com a corrente em circuitos indutivos. Puramente indutivo, a corrente vai se atrasar 90 graus em relação à tensão. Então quer dizer, se eu tenho minha tensão começando aqui, vou colocar aqui os ângulos, tá, pessoal? 90, 180 e aqui 270 e aqui 360 graus. Então o que acontece? Se eu tenho aqui no meu ângulo zero, a tensão começando aqui, a corrente ela só vai no circuito indutivo, ela vai ter o seu valor zero aqui no 90 graus, que ela está 90 graus atrasada em relação à tensão. Então eu não sei, pode ser uma corrente de módulo menor, do que a tensão. E assim vai, pessoal, aqui também. Então o que acontece? Essa é a defasagem que eu citei aqui, a tensão defasada da corrente. Então a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão, no circuito puramente indutivo. No circuito puramente capacitivo acontece ao contrário.
a tensão está adiantada, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Vou colocar isso aqui é a tensão, tá? Isso aqui é a corrente. Corrente indutiva. Já a corrente capacitiva, eu vou apagar aqui para poder desenhar a corrente capacitiva. A corrente capacitiva, ela vai se adiantar 90 graus em relação à tensão. Então ela vai começar aqui. Vai começar aqui, mais para cá. Vai se apresentar aqui mais ou menos. Mais ou menos assim. Então essa é a corrente capacitiva em relação à tensão. Isso é para circuitos ideais puramente capacitivos. Ocorrem essas defasagens de tensão em relação à corrente de exatos 90 graus. Mas quando a gente combina circuito capacitivo ou indutivo, ou os dois com circuito resistivo, essa defasagem ela muda, ela varia aí um pouco. Ela não vai ser mais 90 graus, ela vai estar entre 0 e 90 graus. Acho que eu consegui falar alguma coisa sobre defasagem. Vamos tentar falar agora sobre números complexos, ou um pouco de trigonometria aqui. Pessoal, nos circuitos RLC, minha resistência eu represento nesse eixo aqui, no eixo real que a gente chama. Esse aqui é o eixo das minhas resistências, da minha resistência, da resistência. Nesse eixo aqui eu boto a minha reatância capacitiva, indutiva aliás, e embaixo a minha reatância capacitiva. Então a minha reatância indutiva ela é positiva e a minha reatância capacitiva é negativa. E aí como vocês... Isso para circuito série, tá, pessoal? Então eu vou desenhar aqui, por exemplo, se eu tenho um circuito... vamos dizer... Um circuito com um capacitor e um indutor aqui. Essa capacitância, não vou colocar a capacitância, vamos dizer que a reatância capacitiva aqui é digamos que a gente já calculou a reatância. A reatância capacitiva aqui é 10 ohms. E a reatância indutiva é de 5 ohms. O que acontece, pessoal? Vou desenhar aqui. Vamos dizer que aqui é 5 e aqui é 10. Aqui 5, aqui 10. Minha reatância indutiva é 5 ohms. Ela está aqui.
5 ohms. Ela tá aqui. Minha reatância capacitiva é 10 ohms. Ela vai estar aqui, então, assim. O que vai acontecer, pessoal? Eu tenho dois vetores. Aqui é uma soma vetorial, tá? Eu tenho dois vetores, um apontando para o lado positivo, outro apontando para o lado negativo. Então eu vou subtrair um do outro. Nesse caso, com o que eu vou ficar? Eu vou subtrair 10 de 5, eu vou ficar com 5 ohms de um circuito, embora tenha os dois componentes, eu posso dizer que esse circuito aqui é capacitivo. Por quê? Porque predomina nele a reatância capacitiva. Predomina nele a reatância capacitiva, então ele é capacitivo. Ele não tem resistência, então ele ficou aqui só na parte imaginária, 5 ohms. Então eu vou ter uma oposição à passagem da corrente aqui de 5 ohms. Tanto de reatância, eu posso falar que é reatância capacitiva ou eu posso falar que é indutância. Z. O que é a indutância? É quando a gente combina esses elementos aí e calcula... Indutância não, desculpa pessoal. Impedância, Z. Quando a gente combina esses elementos aí e calcula o circuito equivalente, né? Então aqui seria como se eu tivesse um capacitor, tá? Só um capacitor de reatância igual a 5 ohms. Aqui. Pode ser ao contrário? Pode. Se eu tivesse uma reatância indutiva 10 e uma reatância capacitiva 5, seria ao contrário. Ia ter um circuito que prevalece a parte indutiva. Eu ia ter ali 5 ohms de reatância indutiva. Ou impedância igual a 5 ohms. Pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre combinações, sobre circuitos RLC, eu ainda nem cheguei na parte dos circuitos RLC paralelo, que é um pouco mais complicado, mas existe bastante material no YouTube, na internet aí, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, estudar melhor esses tipos de circuitos. Aproveitando esse gráfico aqui, vamos dizer que eu tenho um resistor aqui. E esse resistor vale, vamos dizer, 10 ohms. 10 ohms. R igual a 10 ohms. Essa resistência aqui, ela vai aparecer aqui, ó. 5, 10 ohms. Então R vai aparecer aqui. O que acontece nesses casos, pessoal? Então, vamos dizer que eu só tenho o capacitor lá, tá? Não tenho indutor. Eu só tenho o capacitor. O capacitor vale 5. A reatância capacitiva vale 5 ohms. Então, a minha impedância vai ser a soma vetorial do R com o XC, que é 5.
e ela vai aparecer aqui, ó. Esse aqui, essa aqui é a impedância. A impedância vai ser a soma vetorial da resistência, do valor de resistência em ohms, com o valor da reatância capacitiva em ohms também. Vai dar esse Z aí. Como é que a gente calcula esse Z? Usamos o teorema de Pitágoras. Z vai ser igual a raiz quadrada de xc ao quadrado mais r ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, aí calculando isso aí, deixa eu ver, 25 mais 100, 125. Raiz quadrada de 125. Bom, pessoal, se vocês quiserem calcular, vai dar esse valor aqui, ó. Vai dar esse valor aqui. O módulo. E nós temos o ângulo aqui. Esse ângulo aqui chama ângulo φ. Não sei desenhar direito. Esse ângulo aí, ele é importante. Aí para quem já estudou trigonometria aí, o cosseno desse ângulo é o que a gente vai chamar de fator de potência, que depois a gente vai estudar um pouquinho melhor. O cosseno desse ângulo. Isso seria para circuito série, capacitivo. Indutivo, pessoal, o indutivo ele só vai fazer isso aqui, ó. Se eu tiver 5 ohms se eu tiver aqui 5 ohms de uma bobina, 5 ohms de reatância indutiva de uma bobina, o que vai acontecer? Ela vai se apresentar aqui, esses 5 ohms, e vai dar um resultado positivo aqui. Aqui também é um ângulo φ. Essa parte aqui é XL igual a 5 ohms. E R igual a 10 ohms. Pessoal, como eu disse, tá? Não são coisas que a gente precise se aprofundar tanto. Precisamos entender mais ou menos, sim, porque depois a gente vai estudar uma série de coisas como potência ativa, potência reativa, potência aparente, que depende desses conceitos aí. Fator de potência, que a gente acabou de ver que o cosseno desse ângulo aqui é o fator de potência da instalação. E quando a gente estudar esses 3 tipos de potência aqui, a gente vai entender melhor o que é o fator de potência e como ele é importante nas instalações elétricas.
como ele é importante quando ele é mais próximo de 1. Pessoal, defasagem eu falei um pouco, o circuito RLC falei um pouco, números complexos. O que seriam números complexos? É eu representar essa indutância aqui numa outra forma. Aí eu tenho duas formas que eu posso representar essa indutância. É a forma retangular, que seria Z igual, aqui nesse caso, R vale 10, 10 mais J, que é a parte imaginária que está aqui. Essa é a parte real, é o 10 do número complexo. J é a parte imaginária que está nesse eixo aqui, que no caso aqui é 5. Então aí J 5 ons. Eu estou representando esse Z aqui na forma retangular. A forma polar de representar o Z também, existe outra forma de representar esse Z aqui, que é a forma polar, que seria o que? O módulo de Z, que eu não calculei, tá, pessoal? Vou colocar só aqui, ó, o módulo de Z, e aqui a gente bota uma chavezinha aqui e bota o ângulo, o valor do ângulo φ. Aqui. Essa é a representação polar de impedância. Então vamos ver aqui. Número complexo. Claro, eu tô falando isso numa forma muito breve. Eu aconselho vocês, se quiserem ter mais conhecimento a respeito disso que eu estou falando, procurem mais vídeos no YouTube ou no Google, procurem mais saber mais um pouco a respeito disso, que lá tem um material muito mais rico do que o material que eu estou apresentando para vocês aqui. Tem pessoas que sabem explicar isso muito melhor do que eu. Eu estou aqui mais para poder dar uma ideia sobre subestações em específico, mas como a gente precisa de alguns conceitos para entender os equipamentos de subestações, eu tô passando aí uma ideia. Então vamos lá, pessoal. Impedância Z, que eu já falei. Potência ativa. O que é potência? Vamos falar um pouquinho de potência. O que é potência, pessoal? A gente já viu, já tinha falado alguma coisa sobre potência quando eu expliquei energia e trabalho. Vamos dar um exemplo assim muito para clarear, para deixar bem claro. Se eu tenho um trabalho para realizar, que seria, digamos, elevar 100 metros, elevar 50 metros, um balde com 10 litros de água. Como é que eu posso fazer isso aí? Eu posso fazer isso aí devagar ou eu posso fazer isso aí rápido. Então o que acontece? Se eu fazer isso aí devagar, eu vou realizar o mesmo trabalho. Eu vou deslocar essa massa de água, na verdade esse volume, mas que contém uma massa, eu vou deslocar essa massa de água nos 50 metros de uma forma devagar, mas realizei o mesmo trabalho que se eu fizer isso de uma forma rápida. E o que é a potência? Quanto maior a potência, mais rápida é a realização do trabalho que eu tenho que realizar, que eu tenho que fazer. Isso é potência, pessoal. Mais ou menos. Potência mecânica, mas, digamos, potência luminosa. Quanto maior o brilho da luz, mais potência ela tem. Por quê? Porque ela está convertendo mais energia em menos tempo, mais luz em menos tempo.
convertendo eletricidade em luz e a energia elétrica em luz num tempo curto. Se eu tenho uma lâmpada mais fraca, ela também converte eletricidade em luz, mas ela demora mais. Aí o ambiente não fica tão claro, tão luminoso. Calor, a potência do chuveiro lá, se eu boto ele no morno, ele não vai aquecer tanto, ele vai funcionar com uma potência menor. Por quê? Porque ele está transformando energia elétrica em calor numa velocidade menor. Agora, se eu coloco o chuveiro no quente, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica, calor, num tempo menor. Então ele vai mandar mais calor em menos tempo. Mais ou menos isso seria a potência. Potência ativa. Nesses circuitos que eu acabei de mostrar ali, que envolvem capacitor e indutor, e que envolvem fontes de corrente alternada, eu vou ter esses 3 tipos de potência. Para circuitos puramente resistivos, eles podem funcionar tanto com corrente contínua como com corrente alternada. A potência ativa, ela vai ser a mesma que a potência aparente. Depois a gente vai ver o que é potência aparente. E não vai existir potência reativa. A potência reativa ela só existe quando existem capacitores e indutores no circuito. Então vamos lá. A potência ativa é toda a potência que eu consigo transformar em trabalho. Potência reativa é a potência que fica circulando no circuito ali, mas que não realiza trabalho nenhum. E a potência aparente, ela é a soma, na verdade ela é a soma vetorial dessas duas, mas é uma potência que aparentemente aparentemente ela é a potência do circuito, porque se a gente fizer a fórmula lá, potência igual a tensão vezes corrente, a gente vai encontrar a potência aparente. Potência aparente. Acho que tem uma letra, acho que se não me engano é S, faz tempo que eu não estudo isso, mas se eu não me engano é S para potência aparente, que é simplesmente tensão vezes corrente. A potência reativa se calcula de forma diferente. A potência ativa a gente multiplica por esse fator de potência, que é o cosseno daquele ângulo que eu mostrei. Cosseno do ângulo φ. Aí vai dar a potência ativa.